seguir em frente, irmãos, para as últimas perguntas. Salvo engano, essa é a penúltima pergunta do nosso conteúdo de estudos, né, desse último bloco, tratando sobre o amor cristão. Então, a pergunta de hoje é a seguinte: para os cristãos, o amor é opcional? Para os cristãos, o amor é opcional? Resposta: não. Para os cristãos, o amor não é opcional, pois a menos que seu amor exceda a dos escribas e dos fariseus, eles não podem adentrar no reino dos céus. Quando nós olhamos para a Escritura, e de modo particular para aquilo que nós conhecemos como o famoso Sermão do Monte, onde o nosso Senhor Jesus Cristo proclama um maravilhoso e prático sermão diante da multidão, o Senhor Jesus Cristo ele vai falar da necessidade de a justiça de seus discípulos exceder a dos escribas e dos fariseus. Nós encontramos isto dito em Mateus capítulo 5, verso de número 20, quando a palavra nos diz assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Nós olhamos então para esse texto que vai tratar sobre um ponto fundamental naquele contexto da pregação de Cristo. Nós olhamos para esse texto que requer algo de nós. Ele vai falar sobre a justiça em nós que deve exceder a justiça que é encontrada naqueles que são os escribas e fariseus. Quando nós olhamos então para quem eram esses homens chamados fariseus, homens envolvidos com a religião, homens envolvidos com a interpretação da Escritura, com o ensino ao povo daqueles dias, homens com uma moralidade alta, grandemente apegados às leis, inclusive leis criadas por eles mesmos, eles eram homens que procuravam andar irrepreensivelmente. Eles eram homens que procuravam externamente andar revelando uma justiça que eles imaginavam que seria o meio através do qual eles seriam considerados como justos, que seria através de uma justiça própria, através apenas de uma conformidade externa a leis. Não somente a lei de Deus, que eles conheciam muito bem, mas, como falei, a leis que foram acrescidas por eles mesmos durante o tempo, durante a história. Mas, quando nós olhamos para estes homens, nós precisamos reconhecer algumas coisas. Nós precisamos olhar para ele e a questão que nós precisamos reconhecer e responder a nós mesmos é se o Novo Testamento, de fato, retrata os fariseus como sendo pessoas justas e amorosas. Será que a Escritura ela retrata os fariseus como homens justos e amorosos? Quando nós olhamos para a Escritura, nos evangelhos sinóticos especialmente, nós encontramos um tom fortemente polêmico nas palavras de Jesus em relação aos fariseus. Isso fica óbvio nesses evangelhos sinóticos. Em Mateus, por exemplo, nós notamos que as palavras dirigidas para esses homens hipócritas, em vários contextos, eles são chamados de hipócritas, e fariseus parece que são como que praticamente sinônimas nesse contexto da Escritura. O fariseu, em geral, era aquele que era um hipócrita. E tanto é que muitas vezes nós, quando queremos chamar alguém de hipócrita, nós chamamos essa pessoa também, muitas vezes, de fariseu. Os escribas que estavam envolvidos também ali com a religião, com o ensino da Escritura, também se encontram entre os destinatários da polêmica contundente de Cristo em Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, do verso 1 ao verso 26, nós encontramos então o Senhor tratando sobre a realidade do caráter, da natureza, da essência desses homens chamados escribas e também fariseus. Eles eram pessoas que ordenavam que as pessoas observassem as leis que eles mesmos recusavam observar. E como os fariseus,
Os escribas, como acabei de mencionar, eram também hipócritas. Longe de estarem realmente interessados em observar a lei de Deus, eles eram aqueles que davam, por exemplo, o dízimo das ervas, que não é exigido na lei escrita, enquanto negligenciavam o que há de mais importante na lei. Eles realmente faziam algo que não era ordenado e acabavam deixando aquilo que era ordenado e prescrito por Deus de lado. Quando nós olhamos, por exemplo, quando eles deixam o que há de mais importante na lei, está lá em Mateus 23, verso 23. Quando a palavra diz assim, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Quando nós olhamos para a Escritura, nós encontramos uma pessoa interessante e um fariseu naquele contexto. A história de Simão, o fariseu, é uma das mais impactantes no Novo Testamento. Nós encontramos a sua história em Lucas, capítulo 7, versos 36 a 50, sendo narrado ali. Lucas, capítulo 7, versos 36 a 50. Diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu, que o convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 50 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Esse fariseu, Simão, ele nega a hospitalidade básica a Cristo. E percebe-se na resposta de Cristo a ele um sinal de dor e tristeza. Contudo, a mulher presente neste relato oferece um marcante e amoroso contraste com relação a Simão, o fariseu. Então veja, os fariseus não observavam realmente a lei de Deus. Eles abandonam o mandamento de Deus e se apegam à tradição dos homens, como ensina Marcos capítulo 7, verso 8. Eles eram verdadeiros legalistas. O legalismo é simplesmente isso: substituir as leis de Deus pelas leis dos homens. E então, quando nós olhamos para a Escritura, nós perceberemos que a justiça que Cristo espera de seus discípulos não é a justiça que é praticada pelos escribas e fariseus, que era uma justiça
apenas externa, uma prática de uma justiça apenas externa, não do coração. Esses líderes religiosos, eles eram aqueles que limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro, diz a Escritura, estão cheios de roubo e cobiça. Mateus capítulo 23, verso de número 25. Além disso, Cristo é aquele que convoca os seus ouvintes com as seguintes palavras, lá em Marcos capítulo 12, versos 38 a 40. Marcos capítulo 12, versos 38 a 40, diz assim: E ao ensinar, dizia ele, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. E também, irmãos, nos é dito que os fariseus eram também homens grandemente gananciosos, como ensina Lucas, capítulo 16, verso 14. É necessário, então, superar e não admirar a sua justiça apenas externa. Eles não eram, de modo algum, homens santos de fato, mas eram verdadeiros homens opostos à lei e eram legalistas ímpios de fato. Eles foram responsáveis pelo ato mais cruel de crime na terra. Eles mataram aquele que é o Senhor da glória, o nosso Cristo, o nosso Salvador. Então, diferentemente do que estavam envolvidos os fariseus legalistas, que era apenas com a justiça ou prática da justiça externa, Cristo é aquele que está interessado no coração. Ele está interessado naquilo que está no mais profundo do nosso íntimo. No Sermão do Monte, é nítido que Cristo está interessado no coração. E nós devemos entender que o cristianismo é realmente uma religião do coração, uma religião do amor que se expressa ou que flui de um coração verdadeiramente redimido. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5, nos diz o seguinte. 1 Timóteo, capítulo 1, verso de número 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. A Escritura nos diz, em Mateus capítulo 5, verso 8, que os puros de coração são bem-aventurados, pois eles, e somente eles, verão a Deus. A verdadeira adoração, então, exige que pratiquemos com um coração puro, como ensina o salmista no Salmo 24, verso de número 4. E devemos desejar a Deus também com um coração puro. A Escritura está permeada desta verdade de um coração puro e de um amor sincero, sem fingimento, sem hipocrisia. Algo que dificilmente seria encontrado num fariseu. Nós conhecemos um fariseu que era hebreu de hebreu, um homem, quanto à lei, irrepreensível, fariseu, o apóstolo Paulo. Ele foi salvo por Cristo. Ele passou então a amar e a viver de coração, não uma religião falsa e apenas externa, mas passou a viver de coração puro e íntegro diante do seu Senhor. Mas então, qual o tipo de pessoa que supera a justiça dos escribas e fariseus? Lucas então vai descrever Zacarias e Isabel do seguinte modo, lá em Lucas capítulo 1, verso 6. Lucas, capítulo 1, verso de número 6. Diz assim a palavra: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Zacarias, irmãos, para nós é apresentado, Zacarias e Isabel, eles eram verdadeiros israelitas fiéis, justos.
Alguém que fora justificado pelo Senhor e que vivia na prática da justiça, isto é, uma vida de santidade, pureza, integridade, irrepreensíveis. Os cristãos, irmãos, são aqueles que, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 6,18, são aqueles que são escravos da justiça. Nós somos aqueles que, e no nosso íntimo, temos, como diz Mateus capítulo 5, verso 6, fome e sede de justiça. Fome e sede de uma vida irrepreensivelmente pura. E isso conforme somos progressivamente santificados e transformados à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como nos ensina Romanos capítulo 8, verso de número 29. Essas são referências não à justiça imputada, mas à justiça ou santidade habitual que precisamos ter caso queiramos entrar no céu. Fala sobre a vida santificada neste mundo. Nós temos o direito ao céu com base somente no mérito de Cristo, isto obviamente. Só sua justiça, e somente ela, sua justiça perfeita, imputada a nós mediante a fé, pode dar-nos o direito à vida celestial. Porém, o caminho que nós andamos em direção ao céu é o caminho da justiça, é o viver santo, de coração, não apenas externamente. E nossa obediência, então, será uma obediência em amor. Um amor que se expressa numa vida de obediência em conformidade com a vontade expressa do nosso Deus revelado na sua palavra. Vontade esta que é perfeita, que vai de encontro, muitas vezes, com a imperfeição e a fraqueza da nossa fé e da nossa obediência. Mas essa nossa obediência imperfeita é ainda obediência de coração, diferente daquela dos escribas e dos fariseus. Essa obediência que agrada a Deus, receber e recompensar. Essa obediência que agrada a Deus, receber e recompensar, porque procede do coração, de gente que de fato ama o Senhor de coração, ainda que em meio à sua caminhada de obediência tropece. Mas o Senhor então recebe a sua obediência porque flui de um coração íntegro e sincero para com o Senhor. Paulo escreve aos Filipenses capítulo 2, versos 14 e 15, o seguinte. Filipenses, capítulo de número 2, versos 14 e 15. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. E de semelhante modo, Romanos capítulo 8, verso 4, descreve os crentes, cuja justiça supera a dos escribas e fariseus. Por que razão? A razão é que a obediência destes que foram salvos por Cristo, é moldada pelo Espírito e é assim muito mais precisa e extensiva. Precisa na justiça e muito mais extensa, excede a justiça dos escribas e fariseus. Então, em última análise, irmãos, é por isso que Cristo pode fazer essa exigência de nós em Romanos capítulo 5, verso 20. Ele pode exigir isso de nós, uma vida de justiça irrepreensível diante dele, porque ele sabe que dará o que exige. Ele nos dará aquilo que exige de nós. Ele nos suprirá com aquilo que precisamos para que possamos, então, viver esta vida reta diante dele. Ele nos dará a fé pela qual vivemos e viveremos sempre de fé em fé diante do nosso Senhor. Ele nos dá o que precisamos para que possamos andar em conformidade com a sua palavra. Ele nos dá o seu Espírito, Ele nos dá a fé, Ele nos dá a sua palavra, Ele nos capacita, Ele nos mune de tudo aquilo que precisamos para vivermos de modo íntegro e reto neste mundo.
Então, irmãos, como cristãos que foram justificados pela fé somente e são, portanto, aceitos em Cristo, nos é exigido vivermos vidas que sejam piedosas. As boas obras são o caminho pelo qual caminhamos para a vida eterna no céu. Cristo, ele não morreu por nós para nos fazer hipócritas. Ele morreu por hipócritas. E morreu por hipócritas para nos fazer justos. Como diz a palavra em 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 24. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, a palavra do Senhor nos diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Então, irmãos, viver a justiça neste contexto é parte do caminho de santificação e de renovação interna do coração pelo Espírito. E isso vai ao âmago, ao centro da preocupação de Paulo em 1 aos Coríntios, capítulo 13, do verso 1 ao verso 13. Quando ele vai falar lá sobre o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versos 1 até o verso 13, a palavra do Senhor, melhor, até o verso 3, nos diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O que é que os fariseus amavam? Os fariseus, eles amavam serem vistos fazendo coisas neste mundo externamente, mas eles não amavam o Deus para o qual supostamente faziam essas coisas. Não havia amor sincero no coração deles. Faltava realmente amor. E porque faltava amor, faltava também uma justiça que fosse aceitável ao próprio Senhor. Não era uma justiça oriunda do coração de carne, mas uma justiça externa de um coração de pedra. Superamos a justiça dos escribas e fariseus, irmãos, quando amamos, ainda que imperfeitamente, com o coração, o Senhor e a sua vontade, e vivemos então uma vida de santidade diante dele, em conformidade com a sua própria lei. Então, para os cristãos sinceros que amam de coração e que conhecem a Deus, o amor, ele não é opcional. Não. Para os cristãos, o amor não é opcional, pois a menos que seu amor exceda o dos escribas e dos fariseus, eles não podem adentrar no reino dos céus. Amém. E a gente conclui nosso breve estudo aqui.